Beleza, gente. Eu acho que dá para a gente começar aqui, tá? É, Vamos lá. O que vocês acham, gente, dessa imagem aqui, para a gente começar a nossa sessão iconográfica? Estou tentando trazer todo dia diferentes grupos de doenças, tá? Tumores, hiperpigmentação, dermatoses, de queratinização, né? Para a gente ir alternando ali as nossas gavetas de hipótese diagnóstica, tá? Outra coisa também que acho que vocês têm total liberdade de poder perguntar são assuntos correlacionados ou assim alguma dúvida que vocês apresentam em algum outro tipo de pontual de estudo, tá? Aí dependendo se eu souber, se eu conseguir ajudar, a gente pode no finalzinho ou no meio da aula fazer alguns comentários relacionados à doença que a gente está tentando descobrir, né? Ou não. Beleza, gente? O que vocês acham? A Poli, a Didi. Granuloma piogênico. Granuloma piogênico, gente, é uma excelente hipótese, né? Granuloma piogênico. É a característica do granuloma piogênico, né? Uma pápula, um nódulo pedunculado, friável, eritematoso, com tendência ao sangramento, né? Normalmente associado a áreas de trauma, tá? Porque uma das fisiopatologias do granuloma piogênico ser secundário a um trauma, tá? Então, o que que a gente vai esperar dessa paciente aqui, né? O que que a gente perguntaria para essa paciente? Alguns fatores de risco lá do granuloma piogênico. Quais são os fatores de risco que normalmente a gente está habituado a perguntar em relação ao granuloma piogênico? Medicamento, né? Acho que seria o principal, né? Quais são os medicamentos que estão associados a granuloma piogênico, gente? Retinóides, então isotretinoína, né? Ele faz tecido de granulação perungueal, né? Faz granuloma piogênico. Gestação, não faz o granuloma gravidarum, né? Principalmente na região. Caramba, tô colocando a gestação no medicamento, não, mas gestação, medicamento. Antirretroviral, por exemplo, indinavir, faz granuloma piogênico. Inibidor do receptor de fator de crescimento epidérmico, lembra, né? Também faz granuloma piogênico. Então, a gente poderia perguntar em relação a essas características do granuloma piogênico, né? Se foi precedido por um trauma, se ele tem um sangramento importante. O granuloma piogênico ele tem aquele sinal do band-aid, né? Então, o paciente ele vem normalmente na consulta com um band-aidzinho assim em cima, tá? O granuloma piogênico, normalmente, gente, ele não passa ali de 1 ou 2 centímetros, tá? A única coisa que está um pouquinho estranha para esse caso aqui é o tamanho, né? Que normalmente ele é menor. E ele tem essa característica assim, ó, ele surge subitamente, por exemplo, normalmente ele acomete mais pacientes jovens, tá? Pode acometer qualquer idade, mas ele acomete mais pacientes jovens. Ele surge subitamente e assim ele permanece, sem a tendência de evoluir, tá? Por isso que a gente precisa, por isso que o paciente vem, né, para a gente para tirar a lesão, né? A gente precisa tirar a lesão cirurgicamente, tá? Senão ele permanece do jeito que tá? Às vezes, né, quando ele está associado, por exemplo, a algum fator de risco que ele temporário, pode ser que ele melhore, né? O granuloma gravidário ele tende a melhorar depois com o final da gestação, tá? Mas é uma ótima hipótese, né? É a área de trauma, tá? Deixa eu ver, de angiomatose bacilar, isso, né? É uma gavetinha assim que tem uma quantidade até não é muito pequena de diagnóstico diferencial, tá? O que que eu acho interessante isso daqui, gente? Ó, angiomatose bacilar. Angiomatose. Peraí, gente. Bacilar. Angiomatose bacilar é uma doença bacteriana, né? Bacilar. Mais que clinicamente ele vai se manifestar como uma lesão é, vascular, tá? Então, quais são os agentes etiológicos da angiomatose bacilar, gente? Isso daqui tem importante, né? É a Bartonella hensili e a Bartonella quintana, né? A angiomatose bacilar é uma manifestação de uma doença bacteriana em paciente imunossuprimido, tá? Com CD4 bem baixinho normalmente, tá? Essa é uma característica da angiomatose bacilar. Ele pode ser precedido por uma arranhadura do gato, então às vezes a gente
o paciente ele pode falar, né, que ele teve uma, um trauma ali com uma arranhadura, né, com uma mordedura de gato, ou não, ou ele pode estar associado a vetores, tá? Então, a Bartonella quintana, né, a febre quintana, né, aquela doença associada a paciente febre das trincheiras, né? Então, está associado a má higiene, tá? Então, está associado a vetores, tá? Então, ele pode estar associado à mordida ou não, ou ele foi, né, contaminou através de uma infestação, tá? Mas a gematose bacilar é uma característica muito semelhante a essas lesões. E o número das lesões, o número de lesões de gematose bacilar, gente, vai depender do grau de imunidade, né? Quanto mais imunossuprimido, normalmente mais lesões disseminadas ele vai ter, tá? Então, a angiomatosse bacilar, a gente tem que lembrar disso. Por exemplo, se for uma angiomatosse bacilar, o que que a gente tem que ficar preocupado também? Com alterações sistêmicas, né? Tipo uma bartonelemia, assim, né? O paciente ele também pode ter peliose hepática, peliose esplênica. Lembra? É como se fossem uns lagos de sangue ali que pode gerar alterações funcionais ali do órgão, tá? Então, a angiomatosse bacilar, eu acho que se esse paciente ele for imunossuprimido, né? Se ele tiver na histologia proliferação vascular, certo? A angiomatose bacilar, gente, a histologia ele pode ser até meio parecido aqui com o sarcoma de Kaposi, tá? Mais ou menos, tá? E se colorações, né, específicas para identificar ali o treponema forem positivas, né? Aí a gente está diante de uma angiomatose bacilar mesmo, tá? Vamos ver, gente, o que mais? Melanoma melanótico. Melanótico é uma excelente hipótese também. Então, por isso, melanótico, né? Por isso que é o que a gente sempre fala para as residentes, gente. Quais são as possibilidades de tratamento para o granuloma piogênico? Cauterização química, criocirurgia, né? Sei lá, laser, tá? Dá para tratar? Dá. Mas assim, o diagnóstico diferencial em angiomatose bacilar melanoma melanótico, a gente nunca vai fazer isso, tá? Nunca vai destruir a lesão sem mandar para análise histológica. Todo granuloma piogênico ele tem que ser avaliado histologicamente, tá? Por causa disso, gente, pode ser um melanoma melanótico, tá? Então, o melanótico, lembra, né? O fato de ele ser amelanótico, gente, todos os subtipos de melanoma, melanoma acraulentiginoso, melanoma subungueal, melanoma de mucosa, melanoma nodular, né? Melanoma desmoplásico. O melanoma desmoplásico, ele já é naturalmente meio amelanótico, tá? Isso aqui é importante. Lembra, ele é um melanoma neurotrópico, né? Um melanoma que ele tem essa característica de ser amelanótico. Então, todos eles podem ser amelanóticos, né? Então, assim, e apresenta essa característica mesmo, né? Então, lembrar que ele pode ser subungueal, ele pode ser de mucosa, né? Ele pode ser nodular, ele pode ter um caráter amelanótico. Então, isso aqui também é importante atrás do diagnóstico, né? Porque a gente pensa menos, às vezes, né? Em melanoma, quando não tem o pigmento, né? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho, tá? Então, é uma ótima hipótese. Deixa eu ver aqui. Sarcoma. Gente, sarcoma, essa é uma excelente hipótese também, tá? Sarcoma. Olha que interessante, ó. A gente poderia soltar várias hipóteses tumorais. Por exemplo, um CBC, não poderia, né? Um SEC, né? Que seriam os mais frequentes. Mas essa característica, né? De que parece que a lesão está vindo, talvez tenha uma origem diferente de queratinócito, faz a gente pensar em outros tipos de tumores. Sarcoma é uma ótima hipótese, né? Por exemplo, o sarcoma de Kaposi, gente, não poderia ser um sarcoma de Kaposi? Para mim, poderia, tá? Se pode ser uma angiomatose bacilar, pode ser um sarcoma de Kaposi. Ele pode ter um caráter mais angiomatoso também, tá? Então, o sarcoma de Kaposi é um sarcoma. Qual sarcoma, gente, que vocês chutariam ali nessa topografia, né? Nessa localização que parece que ele está ali no antebraço, né, de um paciente adulto, talvez. Porque, ó, vou falar alguns sarcomas que a gente tem de mais famoso, né? Dermatofibrosarcoma protuberans, tá? Não é um sarcoma que a gente sempre lembra, né? Onde que é a topografia normalmente do dermatofibrosarcoma protuberans, gente? A topografia normalmente do dermatofibrosarcoma protuberans é na cintura escapular e na cintura pélvica, tá? Essa que é a topografia do dermatofibrosarcoma protuberans.
Ele tem um crescimento lento e progressivo, ele pode começar até aqui na adolescência, 20, 30 anos, tá? E ele vai simular o quê, gente? Um queloide, né? Ele tem aspecto queloidiforme, tá? Ou uma placa atrófica, enfim. Ele pode ser pigmentado também, lembra, né? Tumor de Bednar, né? Mas pode ser um dermatofibrosarcoma? Pode. O que está um pouquinho diferente? A topografia, né? A topografia dos protuberantes é normalmente aqui, ó, uma placa queloidiforme aqui no ombro, né? Mas é um sarcoma que poderia ser tranquilamente, tá? Por frequência, em relação aos outros sarcomas, ele poderia ser também. Qual que é um outro sarcoma também que a gente sempre tem que lembrar, gente? Lembra de? É o fibroxantoma atípico. Lembra? O fibroxantoma atípico, ele é um sarcoma localizado principalmente nas áreas fotoexpostas de pacientes cronicamente danificados pelo sol, tá? Então, fibroxantoma atípico, e ele tem uma característica meio angiomatosa mesmo, né, Didi? Lembra? A gente tem paciente que tem essas hipóteses aí de fibroxantoma típico e a lesão era violácea, vascular, né? Ele tinha essa característica mesmo, tá? Tem algum sarcoma, gente, por exemplo, que vocês lembram que acometem mais a região acral? Gente, esse aqui também é importante, tá? Ó, esse aqui às vezes cai na prova, né? Sarcoma epitelioide. Epitelioide. Qual que é a característica topográfica do sarcoma epitelioide, gente? Normalmente ele acomete extremidades e faz disseminação linfática esporotricoide, tá? Então, assim, se fosse, por exemplo, se eu fosse chutar, né, um sarcoma aqui, então será que não poderia ser um sarcoma epitelioide pela topografia, tá? Um outro sarcoma que a gente tem deixa eu ver assim, eu acho que esses são os principais, tá? Para a gente lembrar. Mas poderia ser um sarcoma completamente. Então, o que que vai ajudar? A histologia e a imunistoquímica, né? Porque os sarcomas normalmente são tumores de células fusiformes ali, que é meio difícil de você identificar só pelo HI, né? Você precisa de imunistoquímica, tá? Mas poderia ser tranquilamente. Deixa eu ver aqui, gente. Então, são ótimas hipóteses. Sarcoma, angioleumioma. Essa é uma boa hipótese também, ó. Angioleumioma. Deixa eu colocar aqui, ó. Angioleioma, tá? O que é importante a gente lembrar, gente? Dos leiomiomas. A gente tem três tipos de leiomiomas, gente, lembra, né? O piloleiomyoma, o angioleiomyoma e os leiomiomas dos músculos genitais, dos músculos eretores ali genitais, tá? O piloleiomyoma, né? A característica do piloleiomyoma são pápulas agrupadas, dolorosas, né? Normalmente na região aqui do ombro do tronco, tá? O angioleumioma, ele acomete as extremidades mesmo de pacientes adultos. Então, assim, o angioleumioma foi perfeito, tá? E os leomiomas dos músculos genitais pode acometer a areola ali, né? Perto da areola, pode acometer a região ali perto da vulva, tá? Mas o que é importante aqui dos leiomiomas, gente, eu acho? Dor, lembra? Dor, né? Ele entra no englande. Englande. É o hélio, ó. Então, uma coisa que a gente vai perguntar para ele é se dói, essa lesão dói, né? É, e sempre lembrar também que os leiomiomas estão associadas com a síndrome de Reed, né? Que é uma síndrome que cursa com maior chance de ter tumores renais, né? Acho que é a deficiência da enzima fumarato, né? Fumarato hidratase, alguma coisa assim, tá? E aí ele vai fazer leiomiomas uterinos. Então, nessa paciente, por exemplo, se ela tiver dor, a histologia vier angioleiomyoma, né? Se ela tiver leiomiomatose, já tirou o útero, por exemplo, né? Fez uma esterectomia aí por miomas, né? A gente tem que perguntar, investigar ali a síndrome de Reed, tá? Então, angioleumioma é uma excelente hipótese, tá? Então, topografia acral, né? É uma boa hipótese. Carcinoma de células de Merkel. Gente, carcinoma de células de Merkel também é uma ótima hipótese. Lembra? É um carcinoma neuroendócrino, tá? Qual que é a característica importante do Merkel que a gente sempre tem que lembrar, né, gente? Está associado ao polioma vírus, tá? 80, 90% dos carcinomas de células de Merkel tem a positividade para o polioma vírus. CK20, tá? Então a gente precisa da imunistoquímica ali, vai ajudar, não é só o CK20, né? Ele pode positivar outros marcadores neuroendócrinos também.
E o A, E, I, O, U do Merkel, tá? Então, isso aqui é importante. Se ele é assintomático, se ele cresceu rápido, né? Expression, associado à imunossupressão. Então, se o paciente for transplantado, né? O uso de corticoide de forma crônica, né? As mais de 50 anos, ou seja, idosos e associação com radiação ultravioleta. Então, assim, qual que é a localização mais frequente, gente, do carcinoma células de Merkel? 30 a 35% na região da cabeça e pescoço. Só que 20%, né, são nos membros, tá? 20 por membros e membros, tá? Então, assim, poderia ser um carcinoma de células de Merkel completamente, tá? Isso aqui seria uma hipótese muito forte. Então, indo em direção a tumores, tá? Então, é bom a gente pensar assim, gente. Então, a gente está pensando em lesões tumorais malignas, né? Que a gente pensou em sarcoma de Kaposi, né? Angiosarcoma, pensamos em angiosarcoma ou não pensamos? Angiosarcoma, não, angiosarcoma não pensando. Mas poderia ser, né? Um angiosarcoma, gente, ó. Angiosarcoma, né? Lembra, gente, quais são as três localizações normalmente que dá mais angiosarcoma? Lembra, Didi, que a gente sempre fala, o angiosarcoma dá mais aonde, tá? Né? Poderia ser o carcinoma de células de Merkel, né? Poderia ser lesões benignas, gente, poderia ser um granuloma piogênico, tá? Poderia ser lesões infecciosas também, tá? Bom, lembra de onde que mais dá os angiosarcomas? Metacutânea. Meta também é uma excelente hipótese. Lembra? Metástase onde que dá mais? Ele dá mais em linfedema crônico, né? Lembra? Síndrome de Sturt-Treves. Se essa paciente for uma mulher, fez uma mastectomia, tem um linfedema no membro superior, surgiu uma mácula angiomatosa, angiosarcoma, tá? Ele dá mais em áreas fotoexpostas, síndrome de Sturt-Treves. Não, é isso mesmo? Não, desculpa. É síndrome de Wilson-Jones, tá? Ele é um angiosarcoma que dá em áreas fotoexpostas e sobre uma radiodermite também. Então, tá, em áreas de linfedema crônico, áreas cronicamente expostas ao sol e áreas de radiodermite, tá? Então, se esse paciente falar assim, ó, tive um tumor ósseo, fiz uma rádio aqui e surgiu isso daqui, poderia ser um angiosarcoma, tá? Metástases são ótimas hipóteses. Os membros não são tão comuns assim ter metástases, tá? Não é o lugar mais comum de metástases, não. Mas, por exemplo, metástase de mela dá nos membros mesmo, tá? Porque o melanoma ele dá no membro de mulher também, né? E a metástase do mela, gente, ele não é pigmento, não necessariamente é pigmentado, ele pode ser eritematoso, tá? Mas, gente, isso aí a gente sempre fala, qual metástase que simula um granuloma piogênico? De qual tumor? Tem dois tumores primários que a metástase deles é uma lesão angiomatosa, simulam um granuloma piogênico. Vocês lembram qual é essa metástase? Que simulam um granuloma piogênico, isso aqui é importante. Lembra? Metástase, gente, ele tem um mau prognóstico da doença de base, normalmente uma sobrevida de menos de um ano, independente do tumor que gera metástase na pele. A pele não é um lugar mais comum de metástase de praticamente nenhuma tumor primário, tá? Mas tem alguns que dão mais, tem alguns que dão menos, tá? Tem alguns que quase não dão. Por exemplo, tumor de próstata. É muito comum no homem, mas ele não metastatiza para a pele normalmente, né? Agora, câncer de mama já pode metástase para a pele, né? Intestinal também, tá? Também, gente, mas assim, a que mais apresenta uma característica angiomatosa é o carcinoma de células renais, tá? Isso daqui é importantíssimo. Então, o carcinoma de células renais, ele vai fazer normalmente uma lesão angiomatosa nessa região cefálica, tá? Então, assim, se o paciente ele já tem um tumor renal, lógico, isso aqui pode ser uma meta-renal no braço, mas a característica angiomatosa é principalmente do tumor renal e da tireoide. São esses dois sítios primários que pode fazer metástase de padrão granuloma piogênico. Os outros, né, pulmão, intestino, ele vai fazer um nódulo eritematoso mesmo, mas não muito padrão de granuloma piogênico, tá? Mas meta de mela. Então, metástase, gente, sempre quando a gente está trabalhando com metástase, a gente tem que avaliar a topografia, que lugar que está? Está na cabeça, pescoço, no tórax, né? No abdômen, nos membros. Isso vai diferenciando o sítio primário. E qual que é a característica clínica, né? É uma lesão angiomatosa, é uma lesão que parece uma erisipela, parece telangiectasia, parece um carcinoma em couraça, né? Parece um granuloma piogênico. Isso muda, tá? Por que que é importante isso, gente? Porque às vezes o tumor é tão indiferenciado,
que a histologia não consegue definir o sítio primário. E, às vezes ele é tão indiferenciado que nem às vezes a imunistoquímica consegue, né, identificar o sítio primário, tá? E ele precisa fazer uma bateria de exames, né, tanto de imagem quanto lá de imunistoquímica para achar. Então, se a gente tem, né, uma noção mais ou menos da topografia, isso pode ajudar a identificar o sítio primário. Mas normalmente metástase cutânea, o paciente já tem um diagnóstico do sítio primário e depois ele aparece com lesões na pele, mas sempre com prognóstico ruim, tá? Então, sempre lembrar de metástase de carcinoma de células renais, tá? E de tireoide também pode fazer um padrão assim, tá? Mas meta é uma excelente hipótese. Micobacteriose atípica, então também, né? Uma doença infecciosa também poderia ser também. Então, micobacteriose atípica, talvez assim, se eu fosse chutar de todos, né? Talvez uma micobacteriose por avium no paciente imunossuprimido também. Ele é polimorfo, né? Ele pode ser de diversas maneiras, tá? Ele pode gerar lesões assim, angiomatosas também. Deixa eu ver, gente, se a gente já pode passar aqui para a historinha do paciente, mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, lesões vasculares benignas, hemangioendotelioma caposiforme. Isso aqui é muito interessante também, gente. Ó, o que que é o hemangioendotelioma caposiforme? Lembra? A gente você sempre lembra mais ou menos da síndrome de Cassabá-Merri, né? Então, hemangioendotelioma caposiforme e o angioma em tufos, tá? Eles são lesões vasculares, tá? Que normalmente estão presentes precocemente, tá? Ou perto do nascimento ou de surgimento precoce. Normalmente nessa localização aqui do tronco, tá? Eles se manifestam como lesões vasculares, por exemplo, pode ser só máculas, telangiectasias, e que de uma hora para outra ele começa a aumentar e gerar um tumor absurdo, tá? Isso aí é o fenômeno de Cassabá-Merri, tá? Consome plaqueta, enfim. Mas, normalmente, né, o anjo endotelioma caposiforme é nessa localização. Mas, lógico, se você procurar na internet, tem um anjo endotelioma caposiforme aqui, né? Tem angioma em tufo aqui também, tá? Então, poderia também, tá, gente? Não poderia ser um angioma congênito não evolutivo? Pode também, gente. Aí sim, essa é uma boa também, gente. O NIT, o REACH, o PITCH, né? O que que é isso? Hemangioma congênito não evolutivo, hemangioma congênito parcialmente evolutivo, hemangioma congênito rapidamente evolutivo, tá? O que que seria isso, gente? Hemangiomas que estão presentes ao nascimento, que isso não pode, né? O hemangioma não está presente no nascimento, e que ele pode ter topografias diferentes do hemangioma. Gente, essa lesão não poderia ser só, eu achei que ia ser a primeira hipótese, hemangioma, né? Que poderia, gente, poderia ser só um hemangioma, não poderia, tá? Por que que fala menos a favor de hemangioma? Por que que acho que ninguém falou? Porque o hemangioma, ele dá mais aqui do tronco para cima. Aqui já não é um lugar comum de hemangioma, tá? Por isso que a Didi falou o NIT, o RIT e o PIT, que são hemangiomas mesmo, né? Só que dão mais em áreas meio esquisitas, tá? E por que que ninguém falou hemangioma? Porque essa pele tá muito peluda, né? O hemangioma normalmente ele evolui, ele não surge ao nascimento, depois ele vai evoluindo, né? Até ficar uma lesão residual. Então, por isso que acho que ninguém falou hemangioma, tá? Mas é uma lesão de hemangioma, né? Se a gente for pensar, lesão vascular, tá? Então, mas poderia ser um NIT? Poderia, tá? Poderia ser um endotelioma caposiforme? Poderia. Então, naquele capítulo lá de lesões vasculares, tem um monte lá de tipos, né, de lesões vasculares e a gente pode encaixar ali em várias, tá? Então, olha lá, era um paciente do sexo masculino, de 45 anos de idade, né? E de antecedente pessoal, ele tinha adalimumab ele tinha espondilite anquilosante e usava um anti-TNF aí, né, para controle da doença, tá? Essa lesão, ele já tinha há 5 anos, né, e apresentava episódio de sangramento e dor. Bom, gente, dor, lógico, né? Então, lembra que a gente falou? A gente vai atrás, né, dos nódulos dolorosos, tá? Sempre assim, né? A gente falou de cromangioma, né? Agora, desculpa, de leiomioma, né? Agora, dor também é um sintoma subjetivo, tá, gente? Muitas, ainda mais com essa lesão desse tamanho. Se você bate isso, vai doer, tá? Então, ele pode ser específico ou não, tá? Mas episódios de sangramento, né? Aí ele já fica um pouco mais específico aqui pra gente, tá?
Ele usava um anti-TNF, né? E tinha uma doença de base. A gente não considera necessariamente uma imunossupressão, né? Mas e já é um paciente adulto, tá? Na histologia, ele tinha essa proliferação de vasos, esse intenso infiltrado de neutrófilos e plasmócitos, e estiose célula gigante. Então, gente, essa histologia está bem esquisitinha, está bem feinha, tá? Mas a associação com proliferação vasculares, né? Proliferação de inúmeros estruturas vasculares associada a processo inflamatório de permeio, favoreceu essa hipótese. Normalmente, essa histologia é assim, ó, é uma lesão que tem uma proliferação vascular, né? Organizada em lóbulos, tá? E ele tem associado mesmo processo inflamatório, neutrófilos, estiócitos e plasmócitos, pode ter erosão da lesão, né? Pode ter célula gigante. É uma lesão vascular com processo inflamatório, tá? É mais ou menos essa uma característica importante dessa doença. E aí, gente, com essa historinha, né? O que vocês pensam? Qual que é a hipótese mais forte aí para esse paciente? Que lesão vascular? Porque quando a gente estuda lá os hemangiomas, né, e as malformações arteriovenosas, telangiectasias, essas coisas todas, a gente não tem muito essa associação de manifestações vasculares, proliferações vasculares, associado a processo inflamatório, neutrófilo, estiócito, plasmócito, sala gigante, né? Quem faz isso normalmente, gente, né? Uma área erosada, né? Organizada em lóbulos, o estroma normalmente é meio pálido aqui no meinho, tá? Qual a hipótese mais forte que vocês pensariam para esse paciente? Tá? A Luciana, né? Tá ali, entrou, Didi, a Gi, tá? O que vocês pensam, gente? Quais seriam a hipótese principal para essa paciente aqui, de vocês, é, com o que foi feito, né? Aqui, ó, em nenhum momento ele falou de atipia, em nenhum momento ele falou de atipia, em nenhum momento ele falou de necrose, em nenhum momento ele falou de mitose, né? Em nenhum momento ele falou de núcleos, assim, zoados, em nenhum momento. Então, assim, provavelmente não parece ser uma lesão maligna, tá? Então, os sarcomas que a gente falou não tá muito batendo aqui, tá? Então, isso daqui é importante, né? Deixa eu ver. Isso, tá? Então, assim, é uma histologia, gente, que essa histologia tá esquisita, né? Assim, você bate o olho aqui, eu nunca ia falar que isso daqui é um granuloma piogênico, ainda mais nesse aumento aqui, né? Agora, essa histologia que a gente precisa levar para a vida, para a prova, né? Então, assim, para essa característica essa proliferação vascular em lóbulos, né? Esse estroma meio pálido associado ao processo inflamatório, porque ele abre, né, gente? Sangra, tá? Então, assim, é interessante essa associação aí com o processo inflamatório, lesão vascular associada ao processo inflamatório, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse hemangioma capilar lobular, gente, é o granuloma piogênico, né? Só tomar um cuidado, é que às vezes a gente acha que é uma patologia, assim, diferente, mas não é não, tá? É um outro nome do granuloma piogênico em paciente em uso de adalimumab, tá? Então, uma manifestação exuberante, por quê? Porque a gente já falou que normalmente o granuloma biogênico ele tem ali no máximo 1 ou 2 centímetros, né? E a ideia é, se ele pontuou isso, né? Será que tem a ver isso aqui, gente, né? O uso de adalimumab, os anti-TNFs que a gente está usando direto para psoríase, né? Para outras doenças também, né? Hidrante supurativa. Será que tem a ver? Será que tem relatos disso mesmo, né? De granuloma biogênico surgindo em pacientes em uso de anti-TNF? Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque como a gente está usando um monte, né, de anti-TNF, um monte de imunobiológico, será que dentro da fisiopatologia ali, né, pode estimular a angiogênese de alguma maneira, né? O que vocês acham então, gente? 30 segundinhos aí para resolver essa questão. Deve poder, porque tem um monte de outros medicamentos que fazem a mesma coisa, né, gente? Retinoide, antirretroviral, né? Inibidor do fator de crescimento, de receptor de crescimento epidérmico, né? Importante por quê? Porque eu acho assim, se o paciente vai atrás de fator de risco, né? Você é gestante? Não, não sou gestante. Você está tomando isso aqui? Não, não estou tomando nada disso daí não, tá? Mas eu tô tendo psoríase, estou tomando, sei lá, infliximab para não sei o quê. Aí surge lá com uma lesão angiomatosa lá, meio que confunde, ou na intraoral. Vamos ver se tem relação, tá? Qual alternativa vocês assinalariam, gente? E isso.
Perfeito, tá? Então, assim, a gente já falou um pouquinho do granuloma piogênico, tá? Acho que é interessante a gente se habituar, a gente já falar esse outro nominho dele, tá? Então, hemangioma lobular capilar. Tá vendo? O nome dele é o nome da histologia, ó, é lobulado mesmo. Ele é assim, ó, hemangioma lobular capilar, com processo inflamatório, estroma meio pálido, tá? A maioria se apresenta como lesões únicas, tá? Pode ter lesões múltiplas? Normalmente não, gente. O que que acontece normalmente, né, com granuloma piogênico? O que que pode acontecer é você tirar essa lesão, faz um shaving ali, por exemplo, né? Cauteriza o leito e faz uma sutura, e aí depois surgem lesões satélites. Depois que você tirou. Isso pode acontecer, tá? Com granuloma piogênico, né? Surgimento de lesões próximas à retirada depois da exeres da lesão, tá? E crescimento rápido, isso é assim mesmo, né? O paciente fala assim, não tinha nada disso, em 3 dias ele cresceu e tá esse negócio feio aqui no meu rosto, no meu braço, tá? E sem tendência a evoluir, tá vendo? A maioria não regride espontaneamente. Isso, gente, por isso que a ideia é fazer essa retirada. Assim, qual que é o tratamento que menos vai estar associado à recidiva? Normalmente é essa mesma, a retirada com a cauterização do leito e uma sutura, tá? Doenças inflamatórias de pele, oncogenes virais, contraceptivos orais estão entre os fatores desencadeantes. Isso, gente. Então, a gente já falou dos fatores desencadeantes mais conhecidos, né? Então, gestação, né? É, é, medicamento, né, Rendinavir, inibidor do receptor de fator de crescimento epidérmico, tá? Mas, por exemplo, se o paciente ele tem uma doença inflamatória da pele de base, né, algum tipo de eczema, traumas, né, associadas a traumas também, tá? Oncogenes virais, isso daqui faz algum sentido? Tem vírus que tem essa possibilidade de estimular a proliferação de células? Tem um monte, né, gente? Então, HPV faz isso, tá? O próprio sarcoma de Kaposi, né? Faz isso, né? Então, pode ser contraceptivos orais, então, assim, estímulos hormonais, né? Ou seja, tem vários fatores desencadeantes, né? O fator de crescimento do endotélio vascular é superexpresso nessa lesão? É uma das suas possibilidades fisiopatológicas e acredita, né? Acredita-se, então, que uma interferência ali na via do fator de necrose tumoral pode interferir ali na expressão do fator de crescimento do endotélio vascular e isso aí favorecer, né, o surgimento de lesões de granuloma piogênico, por exemplo, tá? Então, eu acho que para a vida, o que eu aprendi com esse artigo aqui, gente? Que o paciente que tiver em uso, né, de imunobiológicos, e apresentar para mim como uma lesão vascular, né? Uma das coisas que eu vou pensar é no granuloma piogênico, né? Porque tem vários relatos que fazem essa associação aí de granuloma piogênico, tá? Ele pode ser uma manifestação mais exuberante, né? Mas as coisinhas que a gente sempre pergunta para os pacientes quando o paciente surge com essa lesão. Nunca cauterizar, gente, tá? Sempre tirar completamente, mandar para estudo anatomopatológico, porque ele pode ser uma hematose bacilar, pode ser melanoma melanótico, né? Pode ser uma metástase, pode ser um sarcoma, tá? Assim como a gente falou aqui. Então, fizemos aí a nossa gavetinha aí de lesões vasculares. Beleza, gente? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação ao caso, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Beleza, então, gente. Então, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Obrigado aqui pela paciência aí de estar comigo aqui pela manhã. E bom dia a todo mundo aí, bom trabalho, ótima quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.